O Morgan Stanley rebaixa a ação do BB Seguridade para underweight, um resultado abaixo do esperado, e reforçou sua preferência pelo papel PSSA3 da Porto Seguro no setor de seguros, de olho no próximo ciclo de flexibilização monetária que se aproxima do Brasil, ou seja, de olho na possível queda da taxa Selic que pode ocorrer agora na próxima reunião do Copom, que será na primeira semana de agosto. Após o rebaixamento nesta segunda-feira, as ações do BBSE fecharam em baixa de 2,91% a 29,70, enquanto a Porto Seguro fechou em leve alta de 0,47%. E nessa mesma reportagem da Infomoney, eles falam: analistas destacam que muitos investidores acreditam que as ações das seguradoras terão desempenho inferior à medida que as taxas de juros em queda afetarem os lucros e impulsionarem uma mudança nos fluxos para ações que se realmente beneficiam das taxas em queda. Ou seja, BB Seguridade era boa quando as taxas de juros estavam lá em cima, porém agora que haverá um corte, essa vantagem não vai mais se repetir. Mas será que é isso mesmo? Essa aqui é uma apresentação da própria BB Seguridade, onde ela apresenta como que funciona o desempenho da BB Seguridade em um cenário de ambiente econômico bom e em um ambiente econômico ruim. Em um ambiente econômico bom, a gente tem a redução do desemprego e maior disponibilidade de renda. Então, o resultado operacional aumenta, enquanto o resultado financeiro diminui, devido à baixa da taxa de juros e a uma inflação baixa. Porém, em um ambiente econômico ruim, o resultado operacional, que é a maior parte do resultado, ele diminui devido ao aumento do desemprego e menor disponibilidade de renda, enquanto o resultado financeiro ele aumenta devido a altas taxas de juros. Ou seja, existem esses dois itens que afetam muito o resultado da BB Seguridade, que seria o resultado operacional e o resultado financeiro. Mas como será que é o resultado hoje? Será que é metade daqui e metade daqui? Continue no vídeo que mais para frente eu vou mostrar a DRE deles e te tranquilizar quanto a isso. Outro ponto a ser considerado é uma análise histórica. Tá certo que os benefícios, a rentabilidade passada, ela não é garantia de uma rentabilidade agora no futuro. Porém, é bom considerar isso, porque uma empresa que rotineiramente vem dando prejuízo, a tendência é que continue dando prejuízo, e uma empresa que rotineiramente dá lucro, que continue dando lucro. E como é que está o BBSE versus o Ibov? BBSE versus Ibov, ele simplesmente deu uma taca no Ibov, considerando desde o ano de 2013, a variação foi de 291%, enquanto do Ibov foi de 86%, ou seja, a BBSE foi 3 vezes maior do que o Ibov. E como que funciona a questão dos dividendos? Os dividendos é essa linha aqui roxa, Selic, dos 12 meses, enquanto essa nessa cor aqui, que parece um salmão, ela é os dividendos da BB Seguridade. Note que praticamente todos os anos, de 2018 para cá, os dividendos da BB Seguridade foram superiores à Selic. Perdeu agora em 2022, mas também com essa taxa aí de absurdos 13%, aí fica difícil concorrer mesmo. Mas note que, historicamente, a BB Seguridade ela é uma empresa que apresenta uma boa rentabilidade em relação ao Ibov e um excelente pagamento de dividendos. E aqui eu estou dando uma de advogado da BB Seguridade, por assim dizer, apresentando um contraponto à Morgan Stanley. O mercado de seguros no Brasil hoje está crescendo, mas a penetração permanece em 3,9% do PIB, enquanto em países mais desenvolvidos, como é o caso de Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Japão, gira em 11%. Então, podemos concluir que à medida que o Brasil vai se tornando mais desenvolvido, a tendência é que ele caminhe aqui para a esquerda, aumentando o percentual de penetração de seguros à medida que o nosso PIB vai crescendo. E nessa história, a queridinha do Morgan Stanley é a Porto Seguro, código de negociação PSSA3. Nesse contexto, o balanço manteve a classificação overweight, ou seja, acima do esperado, o desempenho,
e elevou o preço-alvo de 32 para 33. Hoje essa é a cotação da Porto Seguro, R$ 29,12. Mas e aí, será que esse preço-alvo da Porto Seguro ele faz sentido? Será que realmente é uma empresa interessante de se comprar? Eu fiz hoje, antes de gravar esse vídeo, uma análise daquela fórmula mágica. Eu fiz a fórmula mágica e a Porto Seguro, foi a empresa mais bem ranqueada, levando em consideração os critérios de EV/EBITDA e do ROIC. E eu venho fazendo esse ranking há anos e a Porto Seguro já vem sendo bem ranqueada há muito tempo. Então, quem vem comprando conseguiu surfar essa valorização recente dos últimos meses e conseguiu ter aproveitar essa alta. Analisando como que foi aqui no último ano, ela saiu de 18,38 para 29,12. Então, foi interessante, algo ali por volta de 50%. Então, se deu bem quem seguiu a fórmula mágica e comprou a Porto Seguro. E quais são os motivos que a Morgan Stanley apresentou para vender a BB Seguridade? O primeiro motivo é a seguradora mais sensível às taxas de juros. Então, juros caem e levam 19% da receita dos investimentos, que hoje corresponde a 16% do lucro. Ou seja, entre um dos três motivos, ela coloca lá que a receita com juros vai cair 19%. Porém, essa receita com juros corresponde a 16%. Isso não é nada, é no máximo um valor equivalente a 5%. Assim, não é que não é nada, mas é bem pouco, não chega a ser algo alarmante. E qual que é o segundo ponto? Segundo eles, o seguro rural não é isso tudo. Eles falam que o seguro rural depende de governo, depende de regulamentação, variação de insumos e vários outros fatores que fazem com que o seguro rural não seja isso tudo. Porque algo que vinha sendo ventilado muito no mercado nos últimos meses é que o banco, a BB Seguridade, possui 30% de todos os seguros rural do Brasil, e isso era vendido muito como uma vantagem, um diferencial, algo bom para eles. E aqui o Morgan Stanley dizendo, olha, isso não é isso tudo. E aí você precisa analisar se você concorda ou não com essa análise do Morgan Stanley. Ao meu ver, a exposição no rural faz muito sentido e é muito benéfica para a BB Seguridade. Então, nesse ponto aqui, é outro ponto também que eu tendo a não ver todo esse risco. E o terceiro ponto é a BB Seguridade possui um acordo de distribuição exclusivo com o Banco do Brasil que expira em 2033. Mas, poxa, a gente está em 2023, faz sentido colocar esse risco aqui já? Eu não vejo todo esse risco, considerar isso já, entende? Lógico, considerando que nós somos investidores de longo prazo, há 10 anos é logo ali e a gente precisa considerar. Mas quem que é o maior interessado que que a BB Seguridade tenha lucro? Os sócios. E quem é o maior sócio da BB Seguridade? O Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele não vai dificultar. Eu tendo a acreditar que ele não vai dificultar a vida da BB Seguridade na hora de renovar isso, porque ele é o maior interessado que a BB Seguridade continue dando muito lucro. Então, é um risco? É um risco. Porém, eu considero como remoto. Mas aí você precisa fazer a sua avaliação e dizer se você concorda comigo ou não, porque se você concorda comigo, você não se preocupa. Agora, se você não concorda, de fato, 2033 pode ser que não renove, se não renovar, vai levar uma paulada. Aí você precisa ter uma análise crítica quanto a isso. Eu sempre te convido a ter análises críticas e não a concordar com tudo o que eu falo, tá? E nem a discordar também, porque o material daqui é feito com muito estudo antes de apresentar para vocês. E nesse mesmo relatório que o Morgan Stanley recomendou a venda de BB Seguridade, recomendou a Porto Seguro como a melhor empresa do setor, ele também reiterou a recomendação equivalente à compra da Caixa Seguridade, baseada na defensividade dos lucros e nas perspectivas atrativas de crescimento de vários anos. De acordo com o relatório, a seguradora está bem posicionada para aproveitar
Os ventos favoráveis atrativos de longo prazo para o setor de seguros e demanda de crédito no Brasil, devido ao seu acesso exclusivo aos clientes da Caixa Econômica e às sólidas capacidades de subscrição e execução. Algo equivalente à BB Seguridade, ela tem um acesso exclusivo ao Banco do Brasil, da mesma maneira que a Caixa Seguridade tem um acesso exclusivo à Caixa Econômica Federal. Além disso, segundo analistas, sua liderança em subscrição de seguros e corretagem, combinada com iniciativas de venda cruzada, deve impulsionar um crescimento e rentabilidade mais rápidos. E aí, você concorda com isso? Será que a Caixa faz isso tudo, performando até melhor que a BB Seguridade? Olha, a minha expectativa é que sim, a Caixa Seguridade performe melhor que a BB Seguridade. Porém, se você quiser que eu compare essas duas empresas, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando a minha tese de por que Caixa Seguridade hoje faz mais sentido do que BB Seguridade. Porém, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que BB Seguridade é uma empresa ruim de maneira alguma. A empresa também oferece lucros mais defensivos em comparação com seus pares, pois não possui exposição ao acesso rural, possui uma carteira de investimento menos sensível às taxas em queda e um negócio de previdência com pouca ou nenhuma exposição à inflação e às taxas de juros, comenta Morgan Stanley. Isso, combinado com seu contrato de exclusividade de longo prazo e governança de classe mundial, contribui para um viés positivo de risco-recompensa. Quanto à Caixa Seguridade, não tenho nada a acrescentar. Concordo com eles, de fato é uma empresa muito boa. Eu acredito que essas três empresas, Caixa Seguridade, Porto Seguro e BB Seguridade, são empresas muito boas. Então, se você quer dividendos, eu recomendaria que você estudasse a BB Seguridade para fazer aporte. Porém, se você quer crescimento em primeiro lugar e dividendos, eu recomendaria que você estudasse a Caixa Seguridade. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Vai vender a sua BB Seguridade porque o Morgan Stanley recomendou venda ou não? Vai continuar firme e forte com ela? Olha, hoje eu não tenho na minha carteira BB Seguridade. Na minha carteira hoje eu tenho Porto Seguro. Porém, eu vou manter a Porto Seguro enquanto a fórmula mágica dizer que eu devo manter ela. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto, é só o começo. Yeah.